Bom dia! Vamos estudar a lição? E a lição de hoje é a lição 12 do quarto trimestre de 2025, quarta-feira, 17/12. A ira do Senhor. Em Josué, capítulo 23, versículo 15 e 16, nós vemos como Deus cumpre as suas promessas. Ele também castiga. Tudo que Deus faz tem como contrapartida a obediência aos seus mandamentos. Quem oferece a Deus o que é bom aos olhos dele, recebe o que é bom dele. Mas quem oferece o que é mal, recebe a sua ira. Cada um colhe conforme a sua semeadura. Em Números capítulo 11, versículo 33, Deus cuidou do povo desde que saíram do Egito, não com uma vida luxuosa, mas fornecendo o que lhes era necessário e saudável. Algumas pessoas lá começaram a sentir saudade da vida que tinha no Egito, dos alimentos que tinham lá. Então, Deus enviou cordonizes em grandiosa quantidade por 2 dias. E todos recolheram, mais em abundância, mais do que precisavam. Ali, Deus feriu aqueles que cobiçaram a vida do Egito. Deus mostrou que lá no Egito eles tinham de graça, mas não o suficiente, né? Eles tinham a comida lá, mas eles tinham que morrer de trabalhar e a comida que eles tinham lá era regrada. E Deus, enquanto o povo estava no deserto, Deus estava oferecendo comida saudável e o tanto que era necessário. Por isso que eu falava, só pegue o que vocês forem comer, que no outro dia não vai ter mais. Nesse dia, Deus mandou muitas cordonizes e carne, né? Que Deus falava que a carne não era bom. Então, Deus mandou muitas cordonizes. E o que as pessoas fizeram? Comeram em excesso, né? Na Bíblia fala que o que pegou menos, pegou 10 montões. E aí, o que aconteceu? As pessoas comeram e se exageraram, comeram demais. E aí fala, né? E ali Deus feriu aqueles que cobiçaram, né? Porque muitos ali, eles estavam pensando o quê? No excesso. Deus não matou todos. Aqui fala que não foram todos que morreram. Muitos continuaram caminhando, mas muitos ali morreram. Provavelmente muitos ali viram aquele excesso de comida e enfiaram a cabeça. Isso nos mostra que nem tudo que o mundo nos oferece em excesso é pra gente pegar. É porque a gente pode chegar lá e abraçar. Porque assim como a falta pode matar, o excesso também mata. Em 2 Crônicas 36:16, Deus tentou cuidar de seu povo e, por compaixão, mandou mensageiros para instruí-los a abandonar o que era mal e se voltar novamente para Deus. Aqui nesse versículo de Crônicas, a gente fala sobre o rei que era mau, né? Que foi contra Deus, que foi contra o combinado que ele tinha feito com Nabucodonosor de ser fiel somente a Deus. E começou a fazer coisas erradas e levar o povo a fazer o que é errado e também a desfazer dos profetas que ali tinham. Mas quando Deus mandou mensageiros para falar para o povo se afastar daquilo que é errado, voltar para ele, o povo começou a zombar dos mensageiros que Deus mandou e desprezou os profetas de Deus. E mais uma vez, a ira do Senhor veio sobre o povo, onde o Senhor mandou contra seu povo os reis dos caldeus. E lá Deus não teve piedade. Deus permitiu que os jovens, moças, mulheres fossem mortas, e os que não foram mortos foram levados como escravos, até que muito tempo depois o rei da Pérsia tomasse conta lá e novamente tentasse fazer alguma coisa pelo povo. E Deus também permitiu que o templo fosse destruído. Se a gente parar e pensar, lembrar da história passada, né? O que Nabucodonosor fez para que o templo fosse reconstruído para as pessoas, né? Como Deus é maravilhoso. E o povo se desfez de tudo, então Deus permitiu que quebrasse o templo de novo, destruísse o templo e destruísse Jerusalém. Em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 10 a 11 e Apocalipse 15, nós vimos que aquele que adora a besta beberá do vinho do furor de Deus e será atormentado com fogo e enxofre.
e estes serão flagelados, para que se consuma a ira de Deus. A ira de Deus, ele só vem contra aqueles que vai contra ele, né? É mais ou menos que antigamente falava, olho por olho, dente por dente. Então, assim, você é uma pessoa que busca fazer aquilo que agrada a Deus, seguir a vontade de Deus, Deus vai cuidar de você. Mas se você quer contrariar tudo que Deus disse, Deus vai agir da mesma maneira com você. Em Levíticos 26 e Deuteronômios 26, falam das bênçãos decorrentes da obediência. São bênçãos. A obediência traz bênção. E todos aqueles que cumpriram com a obediência recebeu as bênçãos que Deus mandou. Mas na Bíblia também fala que aquilo que Deus obedece ao Senhor, ele visitará. Né? Aquele que desobedece ao Senhor, Deus se levantará contra ele. E é o que acontece. Deus, ele é o nosso juiz. Jesus Cristo veio, ele se transformou em homem como nós, sentiu as nossas dores, para que ele pudesse ser um advogado a nosso favor, né? E hoje nós podemos ser redimidos e podemos voltar a se reconciliar com Deus. Escolha, podemos fazer isso. Quando não fazemos, Deus vem e é o juiz. Aqui fala que ele declara guerra, Deus declara guerra contra o pecado por amor ao seu povo e amor aos que o amam. Sua ira nunca é uma atitude simplesmente emocional, vingativa ou imprevisível como a gente. Às vezes a gente se ira por causa da emoção do momento, uma situação momentânea. Não, Deus se ira somente depois de muito tempo ele tentar, muito tempo ele conversar, muito tempo ele pedir e o povo não obedecer. O Senhor é o justo juiz que promove a justiça. Somos chamados a viver com responsabilidade. Ele tem nos dado a oportunidade. Não deixemos para amanhã o que Deus nos chama para fazer hoje. Então essa é a nossa lição de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante. Eu fiz uma recapitulação aqui do que eu entendi. E é importante que cada um estude a sua lição e faça o teu entendimento, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser estudiosos da palavra. Que tenhamos todos um excelente dia. E vamos orar? Senhor Deus, obrigada por me fazer entender que o Senhor é um juiz justo. E da mesma maneira, Senhor, como líder, Senhor, como alguém responsável na minha casa ou na sociedade, que eu entenda que eu preciso ser justa. Senhor, venha me dar sabedoria para que eu possa entender os seus mandamentos, entender os seus ensinamentos e fazer aquilo que agrada o teu coração, para que assim eu possa receber também as suas bênçãos. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém.